Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre a desinformação em Moçambique. O convidado desta edição é graduado em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia do Brasil e é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. João Miguel é professor associado na Escola de Comunicação da Universidade Eduardo Mondlane, na capital moçambicana, Maputo. Bem-vindo, professor João Miguel. Obrigada por estar com a gente. Eu agradeço pelo convite. O senhor é membro do grupo de pesquisa Comunicação, Economia Política e Sociedade, que tem sede na Universidade Federal do Sergipe. Quais são as principais diferenças entre a desinformação no Brasil e em Moçambique? Bom, em relação à questão que me coloca, em relação ao grupo de pesquisa que eu faço parte, que é Comunicação, Economia Política e Sociedade, que está sediado na Universidade Federal do Sergipe, pergunta quais são as diferenças que existem entre a realidade moçambicana e a realidade brasileira, no caso, é isso. Então, apesar de nós sermos países que tenhamos temos o mesmo contexto, temos alguns aspectos que são comuns, dada a aproximação, mesmo em questões da língua. É verdade que a língua é um pouco diferente, mas mesmo as nossas culturas, de uma ou de outra forma, se aproximam. Então, mas há algumas especificidades próprias da própria realidade moçambicana, por ser um país, primeiro, que está no continente africano, e segundo, por ser um país com as suas características muito próprias. Então, nesse sentido, posso dizer que há alguma diferença nesse sentido. E falando um pouco em relação à à questão da televisão, é isso, essa pergunta que me colocou? Isso? Isso. Sim, sim. A diferença entre a televisão de Moçambique e a televisão no Brasil. Primeiro, devo destacar que a realidade brasileira tem uma história de televisão muito mais antiga do que de Moçambique, considerando que a primeira televisão em Moçambique só foi criada no final da década de 70, quase no início da década de 80. Então, em termos de própria prática, da própria experiência do fazer televisivo brasileiro, é diferente do fazer televisivo moçambicano. Esse é um dos aspectos que eu posso destacar como diferença. Também o mercado televisivo brasileiro, ele é muito mais no sentido, por causa da própria experiência, que é mais ampla, então se diferencia com a experiência moçambicana que é recente. E por muito tempo também em Moçambique havia apenas uma televisão, que é a televisão pública. O mercado de televisão, a abertura para muitos canais foi muito recente. Então, as televisões comerciais privadas só começaram a fazer parte do cenário moçambicano muito recentemente. Não é como a história do Brasil, que já tem canais privados, grandes companhias, empresas de mídia, de televisão, mas com um historial mais antigo em relação a Moçambique. Então, nesse sentido, há essa diferença. Inclusive, existem alguns canais lá de Moçambique que têm alguma parceria com canais brasileiros. Poderia dar o exemplo da Rede Record, aqui no Brasil, que tem trabalhado com uma televisão, que é a televisão Miramar em Moçambique, e outros canais também que têm dado visibilidade a alguns produtos que são publicados aqui no Brasil, como novela, outro tipo de programas. Então, há diferença, mas também há algumas aproximações, na medida em que há essa articulação, há essa troca de produtos que são produzidos cá no Brasil para lá, porque o contrário não tem acontecido. Acho que o brasileiro não convive com aquilo que seria uma produção
do contexto moçambicano, dada também as limitações próprias de um país com uma história muito recente em relação à televisão. Na tese de doutorado, o senhor analisou a televisão aberta de Moçambique. Com base na relação entre Estado, sociedade civil e mercado, na busca por audiência e espaço público, quais são as principais formas de informação que a televisão aberta de Moçambique apresenta ao público no país? Então, nessa análise que eu fiz no âmbito da tese de doutoramento, eu analisei um pouco para perceber como no contexto moçambicano, como é que se dá essa concorrência, que inclusive hoje mais cedo estive a falar sobre isso, na interação que nós tivemos mais cedo. E a partir do momento que se criou o mercado com a presença de muitos canais de televisão, então criou-se também como um mercado de concorrência, diferenciando com aquilo que era o modelo anterior, porque a partir desse momento cresce a própria concorrência, porque se antes existia apenas a televisão pública, o surgimento de novas operadoras de televisão, isso veio criar um outro cenário, uma outra forma de se ser e estar no contexto moçambicano, porque o público, o telespectador começou a conviver também com essa diversidade, com essa possibilidade da oferta. E a partir daí, o que nós temos feito, que eu tenho feito, é perceber quais são as lógicas que atravessam esse funcionamento, como é que tem sido, quais são as lógicas que predominam na forma como em Moçambique hoje se faz a produção de conteúdo diante desse todo cenário que se constitui, onde o mercado de televisão fica ampliado com o surgimento de outras operadoras e também daí surge todo um conjunto de aspectos relacionados com a própria sobrevivência, porque quando há muitos canais de televisão e o mercado publicitário é o mesmo, há aí necessidade de sobrevivência e isso pode não ser muito fácil e todos nós sabemos que uma produção televisiva requer muito investimento, requer recursos e muitas das vezes, no caso, por exemplo, das televisões privadas, espera-se que eles possam sobreviver através da publicidade, através de anúncios. Então seria isso que deveria se esperar. É por isso que muitas das vezes, por ser um mercado com várias operadoras e com a questão da publicidade, que de alguma forma não tem como sustentar toda essa demanda, acaba se recorrendo a outro tipo de sobrevivência, outro tipo de estratégias, que em algum momento também pode colocar em questionamento o próprio funcionamento desse, na medida em que pode-se adotar outro tipo de mecanismos que não são os mecanismos apropriados para o desenvolvimento daquilo que se espera do funcionamento da mídia, né? A televisão moçambicana foi marcada por novas emissoras privadas e pela transformação de uma emissora estatal em pública durante o período de democratização, ao longo da década de 1990. De que forma as diferenças entre a televisão aberta pública e a empresa privada impactam na propagação de informações de interesse ao público em Moçambique? É, o que foi acontecendo com a televisão pública, buscando aqui fazer uma comparação e ver, trazer um pouco qual é a reconfiguração que vai acontecer com o surgimento das empresas de televisão privadas. Devo destacar que durante a vigência durante o período em que apenas existia o canal público, nós tínhamos um tipo de programação, se eu for falar concretamente, programas informativos, era um tipo de programação mais voltada para a exaltação daquilo que seria atividades mais do governo, deixando pouco espaço para o contraditório, opiniões diversas, não abrindo espaço
para multiplicidade de opiniões, mas destacando mais opiniões mais relacionadas com os agentes públicos. Agora, o que veio a mudar com a presença dos canais televisivos privados, comerciais, foi exatamente essa possibilidade de ter outro tipo de programas, mesmo falando em termos de entretenimento, vamos ter outro tipo de entretenimento e também outro tipo de programas informativos, mas com uma outra forma, com uma outra visão, com uma outra perspectiva. Então, é isso que a presença dos canais privados vai incrementar no funcionamento da mídia, quando, além de se ter os canais, o canal público, que é a televisão de Moçambique, passaram também a existir esses canais privados. Atualmente, o número de televisões privadas já aumentou ainda mais, né? Aumentou ainda mais, a ponto de ter mais ou menos cerca de 20 canais de televisão em Moçambique, mais ou menos por aí, aproximadamente é isso, para um público para uma população de um pouco mais de 30 milhões, então são muitos canais para a realidade de Moçambique. Então, também é um pouco essa outra visão, essa outra forma de fazer comunicação, fazer a mídia, informação, entretenimento, e que é proporcionado pela presença desses outros canais que surgiram a partir da Constituição da República, da Lei da Imprensa e do novo cenário que vai se criar a partir desse momento. Após uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2022, foi criado no Brasil o Programa de Combate à Desinformação. Aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma iniciativa similar atua como meio de ensino, extensão e pesquisa na luta pelo combate à desinformação. Em Moçambique, existe alguma iniciativa similar, seja por setores do Estado, governo ou setores privados, como estratégia de combate à desinformação? Posso dizer que começa a existir, ainda não na dimensão como deveria se esperar. Me lembro que existem tem alguma organização da sociedade que trabalha com a checagem da informação, para mostrar se aquela informação ela é verdadeira ou não. Mas, considerando a dimensão das fake news que circulam, ainda é uma iniciativa muito pequena, que necessita ainda de surgimento de várias outras, porque ela só não tem essa capacidade de poder, de fato, mostrar a abrangência de tanta falsa informação que circula e aquilo que nos é dado a ver, ou seja, a verificação que é feita a partir dessa organização, ainda deixa muito a desejar naquilo que seria a quantidade de informação falsa que circula. Se aqui no Brasil já existe uma preocupação ainda por parte do Estado, das entidades do Estado, o mesmo não acontece em Moçambique, porque mesmo esse exemplo que eu estou aqui a dar não é algo de entidades próprias do Estado, mas sim de organizações da sociedade que se interessam, vendo essa toda presença e a circulação das notícias falsas, acabaram se criando essas possibilidades de fazer essa checagem da informação. Mas não ainda numa situação de poder fazer face à grande quantidade de informação falsa que circula. A desinformação se tornou um fenômeno global, não necessariamente integrado, mas que atua a partir da proliferação descontrolada de desinformações que colocam em risco a credibilidade da democracia e o respeito aos direitos humanos e políticas públicas. Em Moçambique, o fenômeno da desinformação tem alguma particularidade em relação a outros países? Bom, eu entendo que sim. Que, bom, muito é daquilo que acontece em qualquer contexto.
o fenômeno, nós sabemos para todo o contexto, seja na América Latina, na África, na Europa, temos estado a assistir o fenômeno das fake news como acompanhado pelo, não que isso seja algo novo, sempre as fake news sempre existiram, mas entretanto nós sabemos hoje que com o avanço tecnológico, com as possibilidades da própria tecnologia, isso veio a fazer com que a circulação de falsas notícias se tornasse um fenômeno global. Então, nesses aspectos, eu posso considerar que há semelhanças em todos os contextos, em todos os cenários. Devo considerar que aqui no Brasil, se também esse fenômeno se aumentou, foi também por causa da forte presença das plataformas digitais. Posso também pensar isso no contexto americano, mas de forma geral é isso, mas existe alguma especificidade contextuais, na medida em que esses fenômenos das falsas notícias podem estar relacionados com algumas situações específicas, mas também pode estar relacionado com algumas situações gerais, como por exemplo no tempo da Covid, circulava muita informação que, ao invés de orientar as pessoas para poderem se prevenir melhor da Covid, muitas das vezes criava confusão nas pessoas, que tinha uma informação das entidades competentes, mas depois tinha outras informações que circulavam, e muitas das vezes isso acabava criando condições para as pessoas não saberem exatamente como é que deveriam agir. Mas isso também acredito que tenha sido um pouco em todos os lugares. Mas eu queria destacar aqui um momento que geralmente o momento das eleições é um momento de circulação de muitas informações falsas, e nós em Moçambique estamos a sair agora de dois pleitos eleitorais, um em 2023 e outro no ano passado. Então, nesse período, a circulação de falsas notícias tornou-se muito forte, né? Inclusive como estratégias dos políticos, que para garantir o consentimento do eleitor, do voto, acabava muito sendo utilizadas essas estratégias das falsas informações. Então foi muito evidente, foi muito perceptível o uso das notícias falsas como uma forma de poder ter vantagens. Mas isso, como todos nós sabemos, em termos de democratização, em termos de participação cidadã, isso acaba sendo algo muito prejudicial, porque a informação falsa não ajuda, não permite que o cidadão possa ter informação apropriada, aquela informação desejada, para ele poder fazer a sua opinião e fazer as suas escolhas conscientes e escolher realmente aquelas propostas, aquelas pessoas que ele considera que sejam aquelas que vão poder dirigir as suas demandas da melhor forma possível. Então, é prejudicial, sim, a circulação das informações falsas, e isso porque também associado ao fato de que muitas pessoas não têm a capacidade de fazer uma leitura crítica, uma literacia apropriada para poder distinguir as notícias falsas, porque existe essa tendência generalizada em que as pessoas querem ser as primeiras a repassar uma determinada informação, sem primeiro verificar se aquela informação que está colocada a circular, se essa é informação verídica ou não. Então isso acaba criando condições para não para termos uma sociedade mais informada, mas para termos uma sociedade desinformada, né? Que é exatamente isso que tem estado a acontecer. Muito obrigada pela entrevista, professor João Miguel. Eu que agradeço pelo convite. E encerra aqui essa edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.